Emílio Genari, na tua fala aqui no Congresso dos Bancários, tu disseste que hoje, em função de todo um processo de estruturação do trabalho, os próprios trabalhadores atuam muito na lógica da servidão voluntária, como o escravo que se agarra e fica submisso às próprias correntes. Que elementos atuam para que esse processo aconteça na vida do trabalhador? Bom, são vários elementos. O primeiro elemento se fortaleceu a partir da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. O fim do socialismo real marcou o fim da possibilidade de pensar uma sociedade estruturada de forma diferente do sistema capitalista. O discurso da burguesia foi muito claro: se o capitalismo pode construir o melhor dos mundos possíveis, então por que sonhar? Por que querer algo fora do capitalismo? O importante é ser capaz de garantir a própria possibilidade futura de sempre ter um emprego, se esforçar, apostar nas próprias condições, nos próprios talentos e ter tudo que se pode, tudo que é possível dentro desse mundo, né? Então, no lugar de você criticar o sistema capitalista, o ideal qual é? Alie-se a ele, tire dele o melhor para você mesmo enquanto indivíduo. Então nós temos a partir desse momento um grande fortalecimento do individualismo e o fim da luta coletiva, né? Tudo que é causa social deixa espaço a que tipo de percepção? Pobre só é pobre porque não se esforça. Se ele se esforçasse, ele teria o seu lugar garantido nessa sociedade, porque ela supostamente garante um lugar a todos os que se esforçam, acreditam nos seus talentos, apostam nas suas próprias capacidades. Acompanhado a esse movimento, nós enfrentamos a partir da década de 90 o desemprego de longa duração. Era uma realidade que se não podemos chamar de nova, mas nunca havia chegado para a classe trabalhadora na força em que ela chegou ao longo da década de 90. Ou seja, as pessoas começavam a se sentir privilegiadas pelo simples fato de estarem trabalhando. E se queixar do sofrimento no trabalho era percebido como algo injusto em relação às pessoas que estavam desempregadas e eram percebidas como sem futuro, né? Ou seja, sem possibilidade de fazer qualquer tipo de projeto para o futuro. Isso significa o quê? Uma predisposição que vai se aumentando ao longo do tempo dentro da cabeça dos próprios trabalhadores em relação a aguentar mais, se submeter mais, suportar mais o esforço. E isso vem casado com duas grandes mudanças de valores no local de trabalho, né? A primeira mudança é a mudança no sentido de o que chamamos de competência. Não é mais o trabalho insólito que o trabalhador sabe fazer em função da sua experiência no trabalho, mas o conceito de competência muda para a capacidade do trabalhador vencer cada vez mais metas quantitativas impostas pelos patrões, sem levar em consideração a realidade material em que o trabalho está acontecendo. E isso se dá baseado no que? Aprenda a superar os seus próprios limites, ou seja, é visto como algo que só vai valorizar as pessoas. O segundo elemento que muda no local de trabalho é que a covardia começa a ser chamada de coragem. Se a perspectiva é eu aguentar as metas, é eu resolver tudo, é eu dar conta do trabalho nessas novas condições, então tem uma frase que começa a se tornar muito comum entre os trabalhadores, que é: eu tenho coragem para trabalhar. O que é coragem para trabalhar? Eu não me rebelo mais diante do que é injusto, mas eu me vanglorio de conseguir suportar as condições adversas, né? Quando dizia que o escravo é o escravo que tem orgulho de suas correntes, estou dizendo exatamente isso. Ele chama de coragem o que na verdade é uma covardia, é um se retrair, é um se acomodar, é um não reagir diante de tudo aquilo que o aniquila enquanto ser humano dentro do local de trabalho. Mas quais são os elementos, porém, que palatáveis, podemos chamá-los assim, que vão levar as pessoas a se submeter a esse novo estágio da exploração? O ser humano, ao longo desse período, ele ganha uma forte valorização, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Então podemos dizer o seguinte: para a classe trabalhadora já é claro, já é perceptível que ela não tem espaço para ser alguém.
com seus valores, com suas práticas, etc. Mas ela busca ser alguém, ou seja, ter ascensão social, ter visibilidade social através do que ela tem, né? Então é a busca desenfreada de um sonho de consumo, que é tornado possível, apesar dos arroxos salariais que se subseguem, em função das facilidades do crédito. E isso, para a própria classe trabalhadora, se transforma numa espécie de prótese do prazer. Eu não consigo, na vida normal, ter prazer, me sentir valorizado, mas o pequeno espaço de reconhecimento social que o ter essa mercadoria e o fato dela ser vista pelos vizinhos me fornece é exatamente tudo o que eu preciso para eu me sentir valorizado. Só que esse processo, digamos que tem um prazo de validade extremamente curto, porque algumas semanas, alguns meses depois, a depender do tipo de sonho de consumo realizado, ele perde o seu sentido junto à vizinhança ou junto ao grupo de amigos, colegas de trabalho. Daí a necessidade de você alimentar esse processo de ser pelo ter em função de outros bens de consumo a serem adquiridos. Mas isso leva a me endividar ainda mais, e isso leva de alguma forma a fazer com que eu perceba que de maneira alguma eu posso me afastar do trabalho ou perder o meu trabalho, senão eu perco de alguma indiretamente tudo aquilo que com a demissão, né, faria com que o meu reconhecimento, a minha possibilidade de visibilidade social seja aniquilada. Então eu preciso continuar desempregado. Mas então qual é a melhor maneira de juntar a realidade do trabalho com a minha vontade pessoal alimentada pela propaganda ou pela formação do senso comum pela elite, né? Eu levo as coisas ao ponto de fazer com que as metas da empresa passem a ser assumidas como metas pessoais e a minha realização no trabalho como se fosse uma autorrealização que elevasse a minha estima independente da situação em que o trabalho está sendo realizado. Então o processo de servidão voluntária, ele caminha exatamente nessa direção. Se a isso nós somamos o afastamento dos movimentos sindicais do local de trabalho, a burocratização dos sindicatos e a perda da perspectiva classista, nós começamos a perceber que a resposta também de quem quer reagir é sempre uma resposta baseada na base de uma luta com escudo e espada. No começo da agressão, você se protege com o escudo, mas só há uma forma de eliminar o agressor, usando a espada. Mas isso demanda abrir a guarda, ou seja, afastar o escudo para poder usar a espada. Concretamente, no local de trabalho, na medida em que eu me sinto sozinho, na medida em que crescem as tensões, na medida em que eu adoeço, na medida em que eu forço o ritmo de trabalho para mostrar a mim mesmo que não estou adoecendo, eu começo a me convencer que as formas de defesa que eu tenho são elas que precisam ser valorizadas, exatamente porque eu não quero me expor de jeito nenhum. Então eu chego ao cúmulo como trabalhador de estar sofrendo, de estar adoecendo, de perceber que estou no caminho errado, mas de insistir nesse caminho exatamente porque quase não me deixo chance, ou me sinto perdido se eu perder um pouco de ascensão social ou um pouco de reconhecimento social que esse processo conseguiu para mim. Daí então que eu vou aderir sim aos processos de pagamento de lucros e resultados, porque isso casa com o meu desejo, tá? Então você tem um processo no qual a servidão voluntária ela é construída, ela não é um mero acaso, tá? E quanto mais para esse trabalhador você fala com uma linguagem cáustica, com uma linguagem dura, com uma linguagem quase ameaçadora por parte dos sindicatos, mais ele se assusta, mais ele se encolhe, mais ele se afasta. Tá? Então você consegue exatamente o processo oposto, né? Quanto mais você, simplesmente fica dizendo que as coisas vão piorar, mais ele se convence que tem que fortalecer a sua defesa e não tem que reagir. Né? Ou seja, ao longo dos anos, o afastamento dos locais de trabalho impediu os dirigentes sindicais de perceber qual é o perfil de trabalhador, a sua visão do trabalho, a sua visão de reconhecimento social, dentro do qual se movimenta a relação e o próprio estímulo para a luta de classe. Nesse sentido, sempre aparece a pergunta, né? O que fazer em relação a esse processo todo e quem nos salvará? E achei a tua resposta bastante provocativa, porque tu colocaste quem nos salvará? A burguesia. Explica isso melhor.
Bom, então vamos lá. Eu acho que são duas coisas distintas. Quais são os 4 elementos que ajudam a termos uma reação coletiva, uma ação coletiva? Não basta ter um problema para que um coletivo de trabalhadores se una para dar uma resposta, né? O problema pode ser a base, o ponto de partida. Mas nós precisamos de 4 elementos sem os quais não haverá resposta coletiva. O primeiro elemento é ver o problema como problema. Agora, se eu vejo, por exemplo, o meu adoecimento no trabalho como algo típico da profissão, portanto, quem é bancário, por exemplo, tem que ter ler, tem que ter gastrite, ou vai sofrer de síndrome do pânico, ou de momentos depressivos, se eu vejo isso como uma coisa normal, começo a atribuir à minha pessoa uma fragilidade estrutural, né? Como quem diz, o problema sou eu, o problema não é o trabalho, né? Então, se eu não começo a reconhecer esse problema através do adoecimento ou através dos outros momentos de exploração do trabalho, etc., como um verdadeiro problema a ser resolvido, eu sempre vou escamotear a importância que ele vai ter na minha vida no trabalho, na minha vida familiar, em todos os momentos nos quais eu sou chamado a administrar as contradições e as tensões, né? O segundo elemento é muito simples, é perceber que a solução depende de nós. As empresas irão maneirar no assédio moral quando sua imagem pública tiver sido desqualificada a partir das denúncias que vierem a público. Aí elas vão mudar, mas vão mudar por ser um problema da empresa, não dos trabalhadores. O assédio moral é algo que sempre existiu no mundo do trabalho. Agora, quanto maior a submissão, maior a possibilidade de assédio. Mas se eu não me percebo como autor da resposta, como aquele que tem que escrever o roteiro da resposta coletiva, da ação coletiva, nesse momento e nessa questão, por exemplo, né, eu não vou participar, eu sempre vou me excluir. E agora, eu preciso, através desse processo, né, colocar os trabalhadores diante do divisor de águas. Esse é o problema. Essas são as soluções possíveis, essas são as consequências que estamos comprando. Decida, se posicione, se responsabilize de alguma forma pelo futuro que está sendo desenvolvido a partir das escolhas que você mesmo vai fazer, né? Ou seja, não dá para culpar os outros pura e simplesmente. Você culpa os outros frequentemente como forma de tirar a responsabilidade que você tem na construção da ação coletiva. Não é que não podemos mais denunciar a injustiça, não é isso. Mas é o momento em que eu culpo para não me sentir responsável, para não agir, para justificar a minha posição. O terceiro elemento é que nós temos que aprender a fortalecer o sentimento de indignação. Se não há indignação, não há resposta coletiva. Se as coisas parecem normais, então é óbvio que as pessoas não irão reagir. E nisso, de alguma forma, nós temos que mudar a nossa linguagem. A nossa linguagem, enquanto movimento sindical, é uma linguagem muito técnica. É uma linguagem muito cheia de dados. Ela não chega ao coração das pessoas, né? Inclusive na comunicação do sindicato. Sim, em todos os cantos. Nós vamos ter sobras de dados, como é que chama? De cláusulas, de ganhos, de números, né? O que nós não temos? Nós não temos a linguagem que entra pelo caminho da emoção para fazer o cérebro, pelo menos, se colocar em dúvida em relação às posições que ele está vivendo. Ou seja, não estamos falando de voltar a um sentimentalismo barato ou de fortalecer os mesmos mecanismos que encontramos em qualquer livro de autoajuda, né? Mas se trata